Oi, tudo bem com você? Eu me chamo Beatriz Frenner e estou aqui para ter uma conversa bem especializada sobre anestesia na medicina veterinária, mais especificamente sobre uma técnica que está modernizando esse segmento aqui no país e inclusive de uma empresa que tem a maior equipe de anestesistas na medicina veterinária do Brasil. Eu estou falando da TivaVet, uma empresa aí que foi fundada por 2 veterinários com mais de 15 anos de experiência nesse setor. Estou aqui com o Eduardo Guerra, também com o Rafael Conagin. Tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso. Tudo certo? Tudo excelente, estamos empolgados aí para essa conversa. Sejam muito bem-vindos. Para começar, eu queria entender então contigo, Rafael, como que surgiu a TivaVet? Maravilha, olha só. Em meados de 2017, eu trabalhava como anestesista contratado de uma faculdade e professor dessa faculdade, e eu já estava entediado do centro cirúrgico de trabalhar com uma técnica anestésica. E aí comecei a procurar por inovações e encontrei determinado curso na qual era essa técnica, né, o que nós chamamos de TIVA. E realmente me encantou a técnica e eu comecei a colocar em prática no meu dia a dia, isso em 2017, e hoje, aqui em 2024, a gente trabalha praticamente só com essa técnica. E como é que o Eduardo entrou nessa história? Você fez o curso e aí como é que iniciou essa parceria? Eu trabalhava já, né, como clínico e fazia umas cirurgias ou outras, e o Rafa anestesiava para mim. Eu lembro até hoje, nós estávamos um dia jantando, eu, minha esposa e ele, a esposa dele, e eu estava numa época que eu já estava meio saturado do que eu fazia, né? Acho que normal para todo mundo em toda a área. E o Rafa, ele tinha acabado de mudar a técnica anestésica, como ele citou, e começou a ter muito movimento. E ele comentou nesse jantar que não estava dando conta, logo teria que arrumar alguém. Aí foi a deixa. Eu cheguei a fazer estágio em anestésio no final da faculdade, mas isso fazia muito tempo, não dei sequência, por causa do dia a dia, né, da rotina. E nessa surgiu a ideia. Ele falou, vem, me acompanha, vem estagiar comigo, vem. Na época era um estágio, né, velho? Vem estagiar comigo. Eu fiquei acho que quase 2 anos com o Rafa. Não me pergunte como, porque eu já era casado, tinha um filho, eu tinha que ter o sustento de casa, só que, não sei lá, eu não lembro mesmo como que nós conseguimos, né? Ele me acompanhei ele por quase 2 anos. Até o momento que ele chegou e falou, Du, você tá pronto e é o seguinte, eu quero te propor, é uma sociedade, eu não quero te contratar. E eu sempre falei que eu fui grato por isso, podia ter me contratado, mas ele falou, não, vamos para uma sociedade, e foi só morro acima. Morro acima. É legal você falar isso, né, que hoje você é sócio também da empresa, porque muita gente acaba vendo o Rafa nas redes sociais, mas tem ali o Eduardo junto. Como que vocês se dividem, assim, no trabalho? Maravilha, vamos lá, vou até pedir pro Du comentar um pouquinho a respeito disso, porque realmente, né, no Instagram eu acabo aparecendo, então os holofotes acabam ficando em mim, porém eu sempre friso que a TivaVet ela jamais existiria se não fosse o trabalho do Du. O trabalho do Du é o mais importante, ele fica nos bastidores, mas sem ele a empresa jamais teria chegado aonde chegou, né? Então eu acho que é muito mais fácil o Du responder essa pergunta, porque é quem ele que fica atrás ali, né, Du? Realmente, e assim, eu sei que ele não tá falando da boca para fora, porque às vezes ele é bem mentiroso, porque várias clínicas já falaram que realmente falou do Rafa, realmente fala que se não fosse você não existiria ativa. E assim, eu não me importo com isso, a questão igual foi dos holofotes serem nele, eu acho que merece, cada um tem seu mérito, ele sabe lidar bem com a câmera, pra mim tá sendo super difícil até falar aqui, então assim, ele se dá muito bem, ele cativa o povo, e é legal que com o passar dos anos ele melhorou isso. Se você pegar os primeiros vídeos dele, você lembra, você não piscava, o pessoal falava, Rafael, pelo amor de Deus, dá desespero, pisca, ele falava duro, ele não conseguia falar. Hoje você vê os vídeos dele, é totalmente diferente. Então assim, acho que a parte de sucesso da empresa nossa é isso, cada um faz o seu bem dividido, não tem esse ego maior que o outro. Acho super legal ele fazer isso. O que eu faço por detrás das câmeras, como ele falou, realmente, não é porque ele, né, me elogiou tudo, não existiria a mesma empresa, porque vai desde a agenda dos anestesistas, né, que hoje são 10, das compras, do estoque da empresa, de tudo. Rede social, enfim. Rede social, tudo, então, tudo. E assim, e hoje a Tiva ela é bem dividida, não é só aí o Rafa e os anestesistas. Nós temos uma parte de marketing, né, que cuida das artes, né, para nós. Nós temos a parte financeira, que faz todo o fechamento, que eu acho que se for ver bem é um dos mais importantes mesmo, que minha esposa faz. Então assim, tem todo o fechamento das clínicas para ter aquela cobrança, senão a gente trabalha à toa, trabalha de graça, porque às vezes nem sabe o que estão devendo. A gente já está falando aqui do funcionamento todo da estrutura da TivaVet,
Mas vamos chegar mais ali na parte inicial. O que é ativa? É uma abreviação para um tipo de anestesia? É diferente do que nós estamos acostumados a ver nas clínicas? O que exatamente é isso? Agora é com o Rafa. Ativa, na verdade, nós chamamos de anestesia intravenosa total, tá? Ou anestesia totalmente intravenosa. É uma técnica anestésica, assim como as demais, assim como, por exemplo, um bloqueio loco-regional, uma anestesia inalatória. E essa técnica, anestesia intravenosa total, nós utilizamos fármacos somente pela via intravenosa, né? Então, essa que é a grande diferença. Então, o nosso paciente, obviamente, ele está entubado, ele está recebendo oxigênio da maneira correta, só que quem vai fazer esse paciente ficar em hipnose, ficar dormindo, se assim a gente pode dizer, recebendo a sua analgesia, são fármacos pela via intravenosa. Basicamente é isso. Mas qual que é a diferença, né? Por exemplo, eu tenho lá meu cachorrinho, vou fazer um procedimento, precisa ser castrado. Tá. Como entender qual que é a melhor anestesia? E nesse caso, a gente está já percebendo que a inalatória não é necessariamente a mais segura. Não, a gente sempre fala que a anestesia mais segura é aquela com um anestesista. A pessoa que domina realmente aquilo que está acontecendo com o paciente. Quando a gente pensa em uma anestesia intravenosa total ou numa anestesia inalatória, é óbvio que existem diferenças entre as técnicas, né? Basicamente, esse fármaco que vai causar hipnose. Então, no caso da anestesia intravenosa total, a gente está falando da utilização do propofol para manter o nosso paciente em hipnose. No caso da anestesia inalatória, diferente. A gente estava trabalhando com halogenado. Então, um fármaco que vai ser administrado pela via inalatória. Seja ele o isoflurano, o sevoflurano, enfim. Mas qual que é a grande diferença que a gente vê como grande benefício dessa técnica? Está relacionado ao que nós chamamos de vasodilatação. Os fármacos halogenados, eles têm uma alta capacidade de vasodilatar os nossos pacientes. E nesse caso, a tendência de uma queda de pressão arterial é muito grande. Então é aquela anestesia que a gente precisa ficar tratando, né, corrigindo essa hipotensão. Quando nós trabalhamos com ativa, isso é minimizado de uma maneira muito drástica. Então, nas nossas anestesias, a gente não tem hipotensão no transoperatório. Então, a gente fica muito tranquila, o que garante uma segurança muito grande para os nossos pacientes. Nossa, acho que isso é o primordial, né? Que todo mundo busca quando vai levar o animalzinho e precisa fazer algum procedimento. Agora, quais são as vantagens que vocês consideram da ativa, além disso, dessa segurança na pressão arterial, por exemplo, do animal? Sim, existem inúmeras, né? Então, vamos lá. Para quem trabalha dentro do centro cirúrgico, então, seja para o anestesista, seja para o cirurgião, seja para o estagiário ou para o auxiliar, enfim, quem está dentro do centro cirúrgico. O que acontece? Quando nós trabalhamos com anestesia inalatória, existe o que nós chamamos de poluição do centro cirúrgico. Então, esse halogenado, ele fica no ambiente e todos que estamos lá dentro, a gente está exposto a esse fármaco, que ele pode causar sérios danos à nossa saúde. Então, desde burnout, Alzheimer, enfim, inúmeras patologias que são ruins para todos nós. Só que isso, para quem trabalha uma vez por mês dentro do centro cirúrgico, a exposição é mínima. Mas imagina para a gente que a gente sai 7 horas da manhã de casa e às vezes a gente retorna 2, 3 horas. A gente fica muito mais tempo dentro do centro cirúrgico do que em nossas casas. A gente está exposto a esses fármacos de uma maneira muito agressiva. Quando nós trabalhamos com ativa, isso não acontece, porque não existe esse fármaco halogenado no ambiente. Então nós estamos trabalhando com o propofol independente, a gente não tem essa exposição. Então, para a nossa saúde, acaba sendo assim, uma vantagem muito grande, né? O que eu vejo que é fundamental. Mais seguro para o profissional, então, anestesista, médico veterinário e também para os animais. E Eduardo, como que funciona essa organização da empresa de vocês? Porque são 10 médicos veterinários que trabalham na ativa, mas como que é essa prestação de serviço? Nós fazemos o serviço de anestesista volante, né? A clínica, normalmente ela precisa de um profissional, né? Vai ter um procedimento cirúrgico, dificilmente uma clínica tem esse anestesista lá, trabalhando 24 horas. Nos ligam, né, e nós temos toda a agenda certinha ali e mandamos um profissional. E igual o Rafa falou, hoje nós estamos aí num patamar que, graças a Deus, deu muito certo. Todos os 10 anestesistas têm anestesia todo dia. O último mês nós batemos 600, eu falei para você, 600 anestesias feitas. Então,
o dia inteiro ter anestesia, entendeu? E uma coisa que é legal na questão da organização, igual ele comentou, você falou, é da nossa agenda. Então, muita gente já falou para mim, por que você não coloca alguém para cuidar da gente? Você fica louco vendo isso, você não sai do celular, realmente. Só que a gente pegou um feeling com as clínicas que, às vezes, vamos supor, o Rafa está anestesiando no local, eu tenho a agenda dele, uma clínica ligada, dá para encaixar tal horário? Talvez se for uma secretária fazendo isso, ela não vai ter esse feeling. E eu já peguei, então, Rafa, peraí, ó, eu consigo puxar um anestesista para cá, para lá e consigo marcar, entendeu? Então, fora a técnica, igual ele falou tudo, existem vários fatores também que fazem nós assim, temos ganhado o mercado. Essa questão da agenda é uma. E é um atendimento muito personalizado, porque você mesmo acaba fazendo, né, esse contato e justamente interpretando a necessidade daquele momento. Exatamente, e a gente você acaba conhecendo muito bem todas as clínicas que nós trabalhamos. Então, eu sei muito bem que se eu falar uma vírgula fora de uma linha, aquela clínica vai acabar meio que chateando com a gente. Porque, além de tudo, tem isso, né, Rafa? A gente tem que mexer até com o emocional das clínicas. Então, eu já sei como lidar com cada uma. Parece besteira, mas não é besteira. Isso aí envolve muito. Agora, 600 procedimentos em um mês? Em um mês. Caramba, como é que é esse fluxo para organizar tudo isso? Não é muito fácil não, né? Mas a gente já acabou pegando já o ritmo disso, então eu gosto de como eu faço, eu gosto de estar fazendo isso e, igual eu falei, a gente tem toda uma equipe, né? Para poder ajudar nisso. Sozinho não seria possível. Basicamente, a clínica veterinária entra em contato, fala do que se trata. E aí, o que vai junto com esse profissional? Tem equipamentos? Sim, isso também é um fator bom, né? Nós levamos tudo. A clínica não precisa fornecer nada, desde o oxigênio até os insumos, os descartáveis, tudo. Vai tudo com a nossa equipe. Cada anestesista tem o seu. Nós temos, acho que já, não vou saber contabilizar, mas tem várias clínicas que eu já deixo o cilindro de oxigênio lá, porque isso aí são coisas que várias equipes já tentaram ser montadas e não vão para frente. Então são pequenos detalhes. O tempo de anestesia, às vezes você tem um cilindro em várias clínicas e isso aí diminui o tempo de locomoção de lugar para o outro. Então isso facilita o atendimento, a gente consegue colocar um atendimento maior. Então são pequenos detalhes que... E tem um detalhe muito importante, que é a padronização da equipe. Então imagina o seguinte, nós temos 10 anestesistas. Os 10 anestesistas, eles têm basicamente o mesmo equipamento. Então, porque imagina o seguinte, vamos supor que nós temos uma equipe aqui, enfim, e somos em 2 anestesistas, que nem eu e o Eduardo quando a gente começou. Imagina se eu tivesse 5 bombas de infusão, um ventilador mecânico, ultrassom para fazer bloqueio, um monte de coisa. E o Du, que trabalha na mesma equipe, tivesse só 2 bombas, não tivesse um ventilador. Ia ficar uma desigualdade, porque a clínica poderia falar assim, não, eu quero o Rafa. Pô, o Rafa tem muito mais equipamento que o Du, não quero mais ele. E aí isso ficaria ruim, porque ao longo do tempo, os veterinários eles iam ficar chateados, porque está ganhando menos, que é chamado menos, porque tem menos equipamento. Então, quando a gente começou, a gente já sempre falou assim, todo mundo que vai trabalhar com a gente vai ter um padrão. Então, são mínimo tantas bombas, um ventilador mecânico, um monitor com capnografia, enfim, a gente tem um padrão que isso facilita o fluxo e não vai diferir também na hora do profissional escolher. É óbvio que existem as preferências, porque, gosto mais de tal pessoa, a outra pessoa é um pouco mais delicada, então a gente tem algumas preferências, mas não é por conta de equipamento. Quando você contrata o serviço da AtivaVet, independente se está indo o Vitor, se está indo a Daiane, se está indo a Elisângela, os equipamentos são iguais. Em relação à pessoa, vocês também têm um protocolo, né, para selecionar o profissional que faz parte desse time. Exatamente, isso aí o Rafa vai até falar melhor, porque quem faz parte das contratações é o Rafa. Normalmente são estagiárias nossas, né? Nós temos 2... Hoje estamos com uma trainee. 3 profissionais que trabalham pra gente que foram estagiárias do Rafa. Ficaram quase 2 anos com ele. Então ele vê a pessoa que tem o potencial e fala, Du, dá certo, vamos precisar, então pode colocar essa. 3, né? 3 das nossas. Isso sempre foi uma grande preocupação que eu tinha quando a gente montou a equipe, assim, a técnica a gente ensina, mas a gente não consegue ensinar a pessoa a ter caráter, a ser uma pessoa simpática, agradar as pessoas, né? Que eu vejo que é 70% do nosso serviço. É outro ponto, exatamente, não é só a técnica, porque teve muitos locais, né, que além da técnica agradar, um exemplo bobo, nossa, vocês dão bom dia para recepcionista, né? A outra anestesista passava aqui reto, não olhava na cara de ninguém, não sei o que lá. Então isso ajudou muito. E isso foi importante, aí quando a gente teve a ideia, eu sempre assim, vou começar a treinar alguém. E a ideia que eu tive assim, eu preciso contratar alguém para rodar comigo, porque a minha ideia era a seguinte, eu quero ficar bom em determinada técnica. Então eu preciso ter alguém
que vai andar comigo para facilitar, colocar um animal em posição, dar uma mão mesmo. E aí a primeira que foi a Miri. A Miri. A Miri, eu contratei na verdade a Miri para ser minha ajudante. E aí, quando ela começou comigo, eu falei, pô, ela é diferente. A menina, ela é inteligente, ela conversa bem, é agradável, as pessoas estão gostando. E tecnicamente ela tá evoluindo. E aí eu falei, pô, Du, acho que tô com uma ideia aqui. Talvez, se um dia a equipe aumentar, a gente pode começar a ter esse modelo de negócio. Em vez de eu contratar uma pessoa já pronta, que já tem os seus vícios, já trabalha de uma maneira, a gente pegar alguém, a gente formar como se fosse um time de futebol, tem a base, né? Então a gente vai formar essa pessoa, vai ensinar a técnica a ela, e aí obviamente nesse meio tempo que está comigo, eu vou já sentindo a pessoa para ver se realmente ela vai ter condições de aguentar pressão, de trabalhar da maneira que a gente trabalha, e aí fica muito mais fácil. Então a Miri foi a primeira, terminou a Miri, veio a Eli. Depois da Eli... Agora você fala de todo mundo, meu filho, porque você vai ficar enciumado, você não fala tudo. Aí veio o Vitor e a Dai já eram formados. A Dai, eles já eram formados, eu dei aula para ele na pós-graduação, não foram pessoas que ficaram comigo intimamente. Assim. Mas tem um porquê, né? Porque foram momentos que apertou o serviço. Então começou a aumentar muito, o Rafa falou, pô, não tem ninguém, né, formado comigo que deixa para entrar. Aí a gente foi atrás de... E aí, pô, veio a Mari, que ficou comigo um tempo, estagiária, tá contratada. E a gente tem a Duda, que hoje ela tá no 6º semestre, então, pô, ainda tem um tempo ainda até se formar, mas a gente já tá preparando ela, porque assim, eu quero que na hora que ela estiver formada, ela seja a melhor anestesista da equipe. Pô, vai ficar comigo 3 anos, tem que ser a melhor, não pode. Se não for a melhor, tem alguma coisa errada. E aí a gente vai fazendo isso, a gente vai pegando pessoas que ajudam a gente no nosso dia a dia, mas que também vão entrar para a equipe. E a Carol, meu filho, você tá esquecendo de a Carol Ripa, acabou de entrar. Caramba, a Carol foi uma grande amiga minha que eu tenho da veterinária. Esquecendo. Ela chamava a gente para trabalhar para ela numa clínica, e ela também, ela falou, Rafa, pô, não aguento mais, vou começar pós-anestésio. Eu falei, pô, entra aí, eu dou aula em tal instituição. Ela começou a fazer, e aí um belo dia ela virou para mim e falou assim, Rafa, eu vou sair do meu emprego, me ajuda? Aí eu falei, pô, te ajudo. Você vai começar a estagiar comigo, então, e vamos ver o que acontece. E aí ela começou a se despontar assim, de uma maneira muito grande. Eu falei, Du, pô, não tem lugar na equipe. A gente precisa arrumar um lugar para essa menina, porque ela é diferente. E aí, pô, graças a Deus, nesses últimos tempos apareceu uma vaga e hoje ela tá contratada também. E o pessoal também da área de Limeira, né? A Carol de Limeira também era formada, ela ficou um tempo com você, né? A Carol. Também, Carol ficou um tempo. Outra Carol, essa aí é de Limeira, ficou um tempo. E só o Moacir, né? O Moacir também já era formado. Não, o Moacir, ele foi uma das pessoas que fez o nosso primeiro curso. Ah, nem lembrava. O primeiro curso de anestesia intravenosa total que a gente deu, ele fez. Então, assim, pô, graças a Deus, as pessoas que entraram... Poucas pessoas a gente errou, né? A gente tem um feeling muito grande pra saber. Eu já começo a ver assim, ó, a pessoa tá trabalhando comigo, eu já vejo no olhar da pessoa, na primeira resposta que ela dá, eu já sei se ela vai virar... Assim. Até porque pra pessoa começar a trabalhar com vocês, ela inicia justamente te acompanhando, né? Sim. Então ali já é o filtro é que nós oficial. Preferimos, exatamente. Do que já contratar pronto. Só se aperta. Se apertar o movimento, a gente precisa contratar alguém às pressas. Isso. E esse é um serviço hoje que existe em Campinas, região metropolitana. Como que é essa prestação hoje? Da ativa, sim. Nós atendemos Campinas ali, toda a região de Campinas. Agora Limeira, região de Limeira, Americana. Pra onde a gente foi de mais longe? São Paulo já. Mas às vezes aparece uma anestesia ou outra longe em grupos aí, a gente fala, a gente encara tudo, né? Já andamos bastante pra anestesia. Já andou até Barretos, não foi? Longe pra caramba de Campinas, Araxá. Qual que é a distância de... Araxá dá 6 horas. Araxá dá 6 horas. Já foi, exatamente. Isso porque hoje esse método de anestesia está mais difundido a partir da empresa de vocês, né? Não é assim em todo lugar. Vocês que acabaram apresentando isso para o mercado brasileiro. Já existia muito no estudo, na pesquisa, na universidade, mas no mercado foi aí a AtivaVet que trouxe isso. Perfeito. Essa técnica, ela não é uma técnica nova. É uma técnica que ela sempre existiu. Se a gente for pegar, por exemplo, no livro Lamb Jones, que é uma bíblia da anestesiologia, já é citada essa técnica, né? Só que nos últimos anos ela veio num crescimento muito grande. Mas, quando a gente começou, essa técnica ela estava dentro das universidades. Tá? Era isso. A gente não via um anestesista volante que roda a região
fazendo essa técnica. Muita gente achava que era loucura. Falou, pô, como é que você vai levar 4, 5 bombas de infusão, um ventilador mecânico? Isso é inviável. E a gente começou isso pelo Brasil. A gente começou a trabalhar como anestesista veterinário volante e colocou a técnica realmente no dia a dia. Então foi a partir da nossa empresa, que a técnica se difundiu e tornou isso possível para o anestesista volante. E como é que é isso no dia a dia? Você tem um carro? Como é que é isso para transportar esse bem equipamento? colocado. Na verdade, só para reforçar o que ele acabou de comentar, não é só questão da técnica, não. O que barra muito em quem quer começar é o custo. Né? Você lembra do nosso começo? Sim. No começo eu tinha 30 mil no banco, daquela história lá atrás do jantar. Tirei os 30 mil para comprar os equipamentos. É lógico que minha mulher disse que era loucura. Um investimento alto, né, era o que eu tinha. Eu tirei os 30 mil. E eu não era um qualquer solteiro, era casado com filho. Então, né, arriscamos e deu certo. Então é difícil para quem quer começar. 30 mil lá atrás, né? Sim, hoje em dia, com sim, o preço que sim. tá, acho que você gasta bem mais para começar a fazer. Quanto que é para montar um kit? Hoje tá de 40 para cima. Ou só as bombas são 4,5, quase 5. Depende. Depende de como que você quer começar. Exato, E como carrega essa parafernália Tá. toda que eu tô Cada um do curiosa? seu jeito, né? Não tem. Nós fizemos malas, como eu falo, específicas para nós, sob medida, né? Encontrou um pessoal lá em São Paulo, fez pra gente, cabia todas as bombas, ventilador, tudo, apesar que hoje em dia tem tanto equipamento que elas nem servem mais. Mas, por exemplo, assim, o que a gente vê, né? Você tem um carro que não seja caminhonete, por exemplo, você perde o porta-mala. Tudo vai ficar ali no porta-mala. Então, cada um da equipe carrega de uma maneira, né? A gente carrega em 2 malas, a Ripa conseguiu em malas de viagem, as meninas, se adaptar, mas são muitos equipamentos mesmo. De repente, quando você vê um médico veterinário chegando cheio de mala dentro de um hospital veterinário, todo mundo é o fala, anestesista. exatamente, todos E por falam. vezes, olha só, hoje eu ando, a Duda e mais uma pessoa, somos em 3. Então, cada um de nós, a gente tá levando 2, 3 malas. Então a gente consegue fazer uma viagem. Mas quando eu tô sozinho, eu preciso fazer a viagem 2, 3 vezes. Então, desde do carro, eu vou cortar você. Para de mentir, você não fica sozinho mais, velho. Hoje não. Você não carrega uma mala, é só as meninas que trabalham com você. Carregar eu carrego. Mas realmente, hoje eu não consigo mais trabalhar sozinho. Hoje eu preciso ter alguém, né? Porque assim... mas não é só por isso, não vou achar que você é preguiçoso. Além de, né? Porque porque agora ele falou das técnicas que ele faz, às vezes é legal estar em mais de um. Entendeu? Por causa de tempo, de posicionamento de animal. Não é só por isso, não. Não é só para carregar as malas. Não é só para conetear, não. Exato, Tem não. justificativa. Tem muita. E, inclusive, você se lembra dos primeiros procedimentos que você fez? Como é que você começou a tirar isso da universidade e colocar no mercado? Pô, isso daí foi uma história maravilhosa. Eu tinha acabado de aprender a técnica no final de semana e na segunda-feira eu lembro que eu tinha 14 anestesias. 14. E aí eu tava com um grande amigo meu, que era o Juliano Maranhão, que foi meu primeiro estagiário. E ele tinha feito também essa técnica, esse curso comigo. E aí ele falou assim, Rafa, pô, vamos tentar colocar a técnica aí no nosso dia a dia hoje? Aí eu falei pra ele, putz, a gente não domina a técnica, a gente aprendeu esse final de semana, como é que a gente vai colocar na anestesia, né? E também não tinha 5 bombas, nada, né? Mas a gente tinha 2 bombas, né? A gente tinha 2 bombas, um sonho, e falou, vamos fazer? Aí eu falei assim, vamos, mas eu não vou deixar a cirurgião saber. Não quero, porque assim, se der algum problema, ela vai colocar a culpa, pô, vocês foram irresponsáveis, fizeram algo que vocês não dominam. Pô, ela tinha razão. Então o que eu fiz? Eu montei o meu aparelho inalatório, normal, e eu coloquei as bombas de infusão debaixo da mesa. Então ela nem viu. E aí a gente fez 14 anestesias. Pô, foi tudo muito tranquilo, deu tudo super certo. Eu lembro que terminou, eu falei, puta Maranhão, ficou maravilhoso, gostei. E aí quando eu fui conversar com a cirurgiã, ela falou assim pra mim, Rafa, o que tu fez de diferente? Eu falei, pô, acho que ela viu, né? Não é possível. Aí eu falei, pô, nada. Ela falou, não, tu fez alguma coisa diferente. Aí eu falei assim, por quê? Aí ela falou assim, porque ficou muito mais fácil de eu castrar os animais. Ficou muito mais fácil. Aquele dia a gente tinha feito, sei lá, das 14 anestesias, 10 castrações de cadela. E ela falou, ficou muito mais fácil a exposição do ovário para eu suturar, ficou muito mais tranquilo. Aí eu falei, pô, na verdade eu mudei a minha técnica. Eu não trabalhei com anestesia inalatória. Eu fiz anestesia intravenosa total.
Aí, a partir daquele dia, ela falou assim, então tá bom, a partir de hoje você só vai fazer essa técnica pra mim. E é uma das vantagens que a gente não tinha conversado no início, né? Que é o fato de facilitar o procedimento. Como que a anestesia pode influenciar nisso também? Mas muito, né? A gente tem, por conta do Propofol e de outros fármacos, um grau de relaxamento muscular muito intenso pro paciente. Então, aquela intensidade da musculatura não existe mais. Então, por exemplo, uma castração em que o momento mais importante, talvez, do procedimento seja essa exposição do ovário, que tem que estar muito relaxado para expor, ela conseguir fazer a ligadura, na anestesia intravenosa total, isso fica muito, muito intenso. Então, facilita demais para o cirurgião. Então, não tem mais aquela tração do ovário, sabe? Não precisa. Facilita demais. Então, o tempo cirúrgico acaba sendo menor intensidade de tração. Então, todo mundo ganha. O paciente, a gente, o cirurgião. Vamos fazer um ping-pong aqui rapidão dessas vantagens para a gente entender bem. Vamos lá. Primeiro, pro cirurgião, para a equipe cirúrgica, para quem está no centro cirúrgico, qual que é a vantagem de saúde ali pro profissional? Pô, ele não vai ter exposição ao halogenado. Pro animal? Pô, menor chance de hipotensão. Custos? Hoje, se eu falar para você que uma ampola do Propofol tá no máximo R$15 e eu consigo fazer pelo menos 15 a 20 anestesias com uma ampola. O frasco no isoflurano está acima de R$300. O pós-operatório? Pós-operatório da anestesia intravenosa total acaba sendo muito melhor para o nosso paciente, porque entenda, o Propofol ele não foi eliminado do organismo. Então, na hora que o nosso paciente desperta, ele ainda existe concentração desse fármaco. Então, o paciente ele fica levemente sedado. Pode ser utilizado em qualquer animal? Pode, em qualquer animal a gente consegue trabalhar. Existem, obviamente, algumas indicações a mais, outras contraindicações. Por exemplo, quando o paciente tem uma lesão hepática muito importante, aí a técnica é contraindicada, mas fora isso, qualquer paciente. E qualquer tipo de procedimento também? Qualquer tipo de procedimento, a não ser esse paciente, por exemplo, com um shunt porto-sistêmico, que aí não é tão indicado. Mas então, de modo geral, a balança fica completamente favorável, né, para esse método para TIVA. Mas com certeza, tanto que hoje em dia os principais anestesistas estão trabalhando com essa técnica. E a gente consegue sentir isso no mercado porque nos nossos cursos, por todo o Brasil, todos os cursos lotados. Todo mundo querendo aprender a técnica. Essa é a realidade. Agora a gente entra no bloco 2 da nossa conversa, né? Porque até agora a gente falou dos procedimentos, do atendimento que vocês fazem para as clínicas, principalmente no estado de São Paulo. Mas quando entramos no segmento curso, então é uma área de expansão bem importante da empresa, né? Sim. Isso aí o Nassim vai falar para vocês. Realmente, hoje nós, mais ou menos 1 ano e meio, que nós entramos na área de curso, junto com nossos sócios. Nós temos um outro sócio na área, né, dos cursos, que é o professor Rodrigo Mencaria, né, do Rio de Janeiro. Fazia mais ou menos 1 ano e meio, acho que nós começamos a dar o curso. Nós temos um projeto, né, que se chama TIVAVET na Estrada, onde nós levamos esse curso de TIVA básico para várias cidades do Brasil, né? Foi Belo Horizonte, Passo Fundo agora aqui no Sul, vai ter em Blumenau, Campo Grande, já fomos para o Nordeste. Sim, pode. Enfim, Brasil inteiro. Brasil inteiro nós já fomos. Então esse projeto é bem legal, igual o Rafa falou, não tem um local que nós colocamos isso que ele não enche a sala. Isso é muito gratificante pra gente, né? E temos vários outros cursos de ventilação mecânica que nós começamos agora, de bloqueio também. Temos de anestesias em pets não convencionais, coelho, camundongo, pássaros, que aí quem ministra esse curso é o professor Rafael Nudeman do Rio de Janeiro também, um grande parceiro nosso, amigo nosso. Acho que nós já estamos na 3ª turma, que vai ser em Campinas agora, também em agosto. Sempre lota, tem muita procura. Então, assim, é um mercado em expansão, sim, e nós estamos bem otimistas com tudo que está acontecendo. Vamos falar com toda essa ascensão da nossa empresa. Eu estou com um dado aqui anotado que mais ou menos 1 ano e meio vocês já tiveram mais de 1.000 alunos. Isso é a questão da sala cheia, é a internet. É a gente do Brasil todo procurando esse método? Não só do Brasil. Nós ministramos um curso nesse ano que foi para a América Latina, de anestesia. E não só o curso online, a gente ministrou esse curso para a América Latina. Foi online, né? Foi online. Foi online para a América Latina. Mas, eu e o professor Rodrigo Mencaria, nós já fomos para o Equador, por exemplo, dar o curso de TIVA presencial. Então a gente vê que realmente tanto a parte presencial como online. É óbvio que quando a gente está trabalhando no mercado digital, a escala é muito grande. A gente consegue escalar de uma maneira muito intensa. Mas os cursos presenciais também sempre muito cheios. Sempre.
Sou médica veterinária, quero fazer essa especialização, como que funciona o curso? Ele é um curso de extensão? Como que são as aulas? Tem prática, tem teoria? Perfeito. Na verdade, não é um curso de especialização, tá? Nós somos uma empresa que ministramos cursos de extensão. Então, basicamente, existem alguns tipos de cursos diferentes. Então, a gente tem a parte presencial e a parte online. Mas esse curso presencial, eu quero aprender a técnica. Então, quero cair de paraquedas, não conheço a técnica. Esse curso nosso vai te apresentar e eu garanto para você que você vai sair desse curso assim como eu saí fazendo. Isso é muito legal. Então, o nosso curso, além de dar uma bagagem teórica muito grande, então é um curso que às vezes começa às 9 da manhã e termina mais de 10 horas da noite. Né? Então, são mais de 12 horas de parte teórica. Mas a parte prática, ela é muito intensa que a pessoa consegue no dia seguinte colocar isso no dia a dia. Então, essa é a grande vantagem. Mas vamos supor que você já faz a técnica. Rafael, eu já faço a técnica, mas eu quero aprimorar. Serve também. A gente tem muitos alunos que já fazem TIVA, que já usam isso na rotina, mas querem pegar algum detalhe, querem fazer alguma coisa diferente, o curso também vai servir. Então, indifere. E aí, obviamente, a gente começa a nichar também para algo mais específico. Então, por exemplo, está saindo agora o diplomado TIVA-VET, que é um curso... rapaz, já soltou o negócio. Spoiler, é novidade? Vai sair agora, né, na VET, mas soltou antes, tudo bem. É um curso digital para quem realmente ele quer ali ficar uma pessoa que, sabe muito de TIVA. Então, nesse diploma, bem avançado. Mais do que avançado, né? Assim, essa pessoa ela vai fazer esse curso online e eu garanto que ela vai sair de lá com toda a bagagem para falar assim, eu tenho propriedade para fazer essa técnica em qualquer tipo de paciente. E o profissional da medicina veterinária, o anestesista que tem esse domínio, que tem esse currículo com esse portfólio das aulas, ele tem um diferencial no mercado de trabalho? Poxa, mas com certeza, né? Não tenha dúvida. Assim, hoje, se atrela muito a técnica à nossa equipe. Quando fala de TIVA no Brasil, o nosso nome, ele já vem à tona. Pesa no currículo. Pesa, com certeza. Então, várias das meninas que trabalham com a gente, assim, Rafa, nossa, tô trabalhando na TIVA-VET, ouvia falar da técnica, ouvia falar de vocês, quero fazer um estágio. Isso é legal, né? É muito legal, porque a gente jamais imaginou isso, né? Então, hoje chegam pessoas e falam assim, Rafa, conheço você na internet. Quero aprender a técnica, quero aprender TIVA. Com o que eu vou aprender TIVA? Vou aprender TIVA com o Rafa, vou aprender TIVA com o Mencalha, vou aprender TIVA com a TIVA-VET. Então virou meio que um sinônimo. Então isso é muito legal. Inclusive tem essa questão de você ser famoso quando sai para os congressos. Como é que é essa vida de popstar? E como é que você acompanha isso? Eu não sei, popstar é ele. A pessoa nem sabe quem é o Eduardo e assim eu prefiro que fique. Não tem nada de popstar. Na verdade, assim, como a gente aparece muito na rede social e aí a gente está dentro de um nicho, né? Imagina o seguinte, a gente tem a área da veterinária, a gente tem um nicho dentro da área da veterinária que é anestésio e a gente tem um nicho dentro do nicho, que é a parte de TIVA, que é uma técnica dentro da anestésio, né? E por conta da gente ser pioneiro e a gente tá no Instagram todos os dias, a gente acabou realmente, as pessoas nos conhecem, né? Então, a gente vai em congresso, a gente vai em curso, todo mundo falou, Rafa, bacana, acordo com você de madrugada para estudar, ou dá o bom dia famoso aí. Como assim acordo de madrugada para estudar? Que papo é esse? Isso daí da madrugada foi algo que eu comecei a desenvolver na minha rotina, porque eu jamais esperava que a gente fosse ter um crescimento tão grande. Eu sempre acreditei que a TIVA-VET ia se tornar uma empresa grande, mas não achei que fosse chegar nessa intensidade, né? E aí, imagina o seguinte, eu saio de um anestesista que trabalhava meramente em Campinas, e eu jamais imaginei que, por exemplo, fosse num congresso alguém fosse me reconhecer. E aí, eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso aqui em Curitiba, Aqui em Curitiba, eu falei, alguma coisa tá acontecendo. Você lembra disso aí? Eu lembro. Alguma coisa tá acontecendo, porque eu falei, no coffee break vieram pessoas querer tirar foto comigo, que me conheciam da internet. Eu falei, caramba, que é isso, né? E aí começou a gerar uma responsabilidade maior. Aí eu comecei a aparecer, as pessoas falavam assim, Rafa, vi o teu protocolo, tô fazendo também. Gostei disso daqui, tô fazendo também na minha rotina. Aí eu falei, não, agora a gente tem que começar a elevar um pouquinho o nível também. Então, além de a gente aparecer no Instagram, eu tenho que também contribuir com a parte técnica, mais consciência. E aí, como a nossa rotina é insana, a gente trabalhando o dia inteiro, correndo, eu não tinha tempo para estudar. Essa é a realidade. Eu estudava quando fazia algum curso.
um final de semana. Mas acaba que fica muito pouco por essa responsabilidade que a gente tem. E como é que é essa sua rotina hoje? E aí hoje, pô, todos os dias, faça chuva, faça sol, 3 horas da manhã meu celular desperta, e aí são 5 ou 6 sonecas que vai acontecer. Que desperte longe de mim hoje, velho, porque eu não quero acordar esse horário. E aí 3h15 eu tô de pé, 3h20 eu passei o café, 3h30 eu começo a estudar. Até no domingo? Pô, no domingo eu não acordo às 3. No domingo eu acordo normal, mas eu estudo. O que é acordar normal? Pô, 7 horas, É 6 cedo horas. também, né? 6 horas, 6 horas. Mas... E aí todos os dias, 3h30 da manhã eu tô estudando. Todos, sim, é religioso. E eu falo pra você, o dia que eu perco horário, que eu não consigo estudar, eu fico mal. E não é por conta, assim, culpa, não é isso. Eu acho que meu organismo já acostumou a acordar de madrugada, então quando eu passo desse horário, eu demoro pra despertar. E a área da saúde é uma coisa muito dinâmica, né? Então tá Sim. tudo acontecendo, sempre tem uma pesquisa, uma novidade, Sim. e você tá levando isso para os seus alunos. Não, isso é essencial, né? Então, hoje, por estar estudando todos os dias e estar trabalhando muito com artigo científico, né? Então, pô, a gente não falou aqui, mas a gente teve um programa digital que chamava Clube do Artigo. Era eu, o professor Mencalha, no qual o que acontecia? Uma vez por semana, a gente tinha aula ao vivo, no qual a gente pegava um artigo científico, a gente resumia esse artigo que a gente apresentava. Então, por conta disso, de tanto fazer, eu peguei uma facilidade para ler artigo muito intensa. Então, hoje, todos os artigos que saem, eu já sei. Assim, pô, vamos falar de um fármaco tal. Eu já sei todos os artigos que tem, de verdade, eu li muito. E tudo que sai novo, eu sou o primeiro a pegar. Rafa, eu acho que é legal você frisar, porque com essa rotina insana dele, é óbvio que vem as críticas, né? Uhum. É saudável acordar esse horário? Sempre falaram. E o Rafa frisa, ele fala, gente, não, eu nunca falei pra vocês, nunca vão ver um vídeo meu falando que é saudável acordar esse horário. O que acontece é o seguinte, quem quer dá um jeito. E dentro da minha rotina, pra eu melhorar, o único horário que eu conseguiria estudar é 3h30 da manhã. Então não estou falando para a pessoa acordar às 3 da manhã. Eu acho que a pessoa pode se encaixar dentro da sua rotina. Você está compartilhando como funciona para você, né? Eu consigo estudar das 9 às 10 da noite. Então estude, pega essa rotina, entendeu? E assim, para mim virou um hábito e mais do que assim, eu tenho alguns objetivos. Alguns objetivos na vida, beleza. E tem os objetivos profissionais também. E a maneira que eu encontrei para conseguir atingir esse objetivo, eu preciso estudar. É um meio para conseguir isso. Se eu não consigo estudar às 10, às 11 da noite, meia-noite, eu preciso de algum horário. O horário foi às 3 da manhã. Óbvio que eu não vou conseguir levar isso pro resto da vida. É uma fase, né? É uma fase. Daqui a pouco esse horário vai mudar. Mas agora é o horário que eu consegui encaixar na minha rotina. Você acorda às 3, mas você vai dormir que horário? 10 e 11 horas. Poucas horas de sono, né? Mas eu já acostumei. Já acostumou. Já acostumei, não dorme mais que isso? Não consigo. Quando eu passo, eu fico devagar. E você dorme mais, Eduardo? Sim, eu durmo às 3 da manhã. É o horário que ele sabe, é verdade. Com meus 3 filhos, eu vou dormir mais ou menos 1, 2 da manhã nas férias agora. E aí acordo 7, 8 horas também. Mas e aí, se surge uma necessidade de cirurgia durante a madrugada, a pessoa te procura? Então, bem colocado nisso. Isso é uma logística nossa. Nós deixamos para que as clínicas falem conosco, comigo e com o Rafa. E como nós temos esse atendimento de 24 horas, sim, a mensagem chega pra gente na madrugada, a ligação chega pra mim, eu acordo e mando o plantonista. Se eu não acordo, né, porque eu também sou humano às vezes, eles tentam o Rafa. E nós também temos uma gerente, que é a Eli, que ele já falou sobre ela. Então, hoje na equipe nós temos essa gerente, porque na nossa ausência, como hoje, ela toma conta de tudo, entendeu? Então, se não conseguem falar comigo, com o Rafa, eles vão direto na nossa gerente. Mas em 99% das vezes eu acordo. Eu acordo, eu vejo, eu mando o anestesista. Eu acho que isso é genial hoje, porque a gente está falando do atendimento inicial que está sendo prestado pelos donos da empresa, né? Eu sei que a gente já frisou isso, mas... Mas é legal, você falou a verdade. Muitas vezes o dono se ausenta, né? Deixa na mão de terceiros, de próprios gerentes. Nós não, né? Nós nunca nos ausentamos. Sempre com a gente mesmo. Inclusive, eu acho legal frisar, falaram bastante da parte técnica, da questão de quem quer se capacitar. O conceito da Ativa, né, Rafa, desde o começo, nunca foi, falando de verdade, não é da boca para fora que a gente tá falando, nunca foi deixar eu e você rico, né? A gente falou, a gente vai ajudar quem quer. Então, assim, se a pessoa quer fazer o curso,
Cara, não precisa entrar em detalhes de como a gente faz, mas a gente faz de tudo pra pessoa fazer, né? Pô, quero fazer mesmo nossa, tô sem dinheiro. Dá pra gente fazer dessa maneira? Dá. Mas traz uma história aí pra gente de algum caso assim que seja bacana de compartilhar. Tem gente que às vezes tá pagando curso que já fez vai fazer 7, 8 meses atrás. Ó, consigo pagar dessa maneira aqui pra você, pagar R$200 por mês. Lógico, né? Isso são pessoas da nossa região. É difícil uma pessoa que vende muito longe dessa maneira. Eu sempre estudo cada caso. Mas assim, realmente faz de tudo. Se a pessoa quer fazer, mostra vontade, para que faça. E não só isso, tá? Eu acho que nem só a respeito do curso, enfim. Hoje, eu consigo olhar, assim, para as pessoas e ver quem é parecido comigo. Né? Então, pô, eu gosto de estar perto de quem é parecido comigo em alguns aspectos, né? Então, esse aspecto de priorizar, por exemplo, o trabalho, a anestesia, eu acho muito, muito interessante. Então, quando eu percebo que a pessoa tem isso, pô, eu vejo que a pessoa quer, sabe? Porque às vezes você fala assim, pô, arruma um estágio pra mim? Eu falo assim, beleza, vai começar amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente começa. Aí a pessoa, putz, amanhã eu não vou conseguir. Tem dentista. Exato, aí começa. Aí no segundo dia também. Sempre tem alguma desculpa. Né? Então, assim, eu vejo que quando a pessoa quer mesmo, assim, pô, a pessoa tem engano, a pessoa, ela quer alguma coisa. Eu sempre falo pro Du, a gente vai dar um jeito. Vamos colocar essa pessoa junto. A Ripa é um grande exemplo disso. Né? A Carol, eu falo que é um grande exemplo, porque assim, ela podia ser uma concorrente nossa. Assim, pô, se não tem vaga na equipe, por que você vai treinar essa pessoa que ela pode ser uma concorrente direta com você? Pô, pegou todos o seu traquejo, pegou todos os seus segredos e vai colocar no dia a dia dela. Vai ser uma competidora com a equipe de vocês. O que também não teria problema, que nós conversamos, o mercado é aberto. Sim, mas pô, eu tô treinando uma pessoa para competir com a gente, né? E eu sempre falei, Du, olha só, eu tô falando da Carol, mas pô, com outras pessoas, né? Mas a Carol foi o último exemplo. Eu falei assim, Du, a Carol é uma pessoa que ela diferente. Eu vejo nela uma pessoa que já estava formada há 6, 7 anos, uma pessoa que já não é tão jovem, não tem seus 20 anos. Pô, a Carol já tem mais de 25, 26 anos, né? Pô, tem as responsabilidades financeiras dela, enfim. E ela se propôs, ela falou assim, Rafa, vou fazer o seguinte, eu vou largar, eu vou te acompanhar. Não consigo te acompanhar todos os dias, que eu preciso ainda fazer uma grana aqui, mas eu consigo te acompanhar 3 vezes por semana, e era religioso. Então, pô, eu falei, Du, a pessoa quer. A pessoa dá quer. Seu jeito. Eu não posso, como profissional, como professor, impedir isso. Assim, eu tenho agora uma responsabilidade sobre ela. Pô, eu vou ensinar ela, independente se ela vai trabalhar pra gente ou não. Foi, se trabalhar pra gente, sempre falei pro Du, melhor. Mas, enfim, se não trabalhar também não tem problema. Eu consegui, pelo menos, elevar o nível da anestesiologia em Campinas. Eu sei que vai ter uma profissional que vai conseguir colocar um trabalho de excelência no mercado. E é uma coisa que a gente observa que vocês colocam muito propósito nisso tudo, né? Que é isso que você citou antes, Eduardo, de olhar para aquele aluno e querer que dê certo, quando você vê que a pessoa quer realmente, precisa realmente. É um pouco, não só com um olhar profissional, mas de humano também. E não é só os alunos, né? Eu citei alunos porque a gente estava falando em questão de cursos, dos nossos colaboradores, nossos anestesistas que trabalham para nós também. Né? Não precisa entrar em números, mas Sim. Eles ganham bem. A gente não olha como um funcionário que vai trazer um dinheiro pra gente. É óbvio, né? Não vamos ser hipócritas. Lógico que traz um pouco. Tem toda a questão do começo, da empresa, né? De todos os gastos. Enfim, tudo que nós passamos. Lógico que a gente quer ganhar também com isso. Mas todos os nossos anestesistas, eles ganham bem. Entendeu? A gente pega, igual falando, a gente não quer ficar milionário. A gente quer que a pessoa se sinta bem. Eu tenho certeza, não sei se o Rafa pode me corrigir, mas eu tenho certeza que todos que trabalham para nós, hoje em dia, eles são, assim, felizes e satisfeitos com o serviço. Assim eu espero. E você pensa assim, porque vocês passaram por muito perrengue, como é que foi essa parte da vida de dificuldade de construir, quando você tirou os 30 mil do banco lá com o filho em casa, como é que foi isso, Eduardo? No começo foi uma loucura, né? Então eu vou contar como que aconteceu isso daí, assim, e foi desesperador, não sei se o Du lembra. Eu não sei. Olha só. Agora. Foi exatamente isso, assim, ó, o Du desembolsou uma grana, e aí eu falei pra ele assim, ó, eu já tinha meus equipamentos, ele tinha desembolsado uma grana, e aí eu falei assim, a gente tem que entrar no mercado diferente. Vamos comprar, a gente comprou mais equipamentos ainda, a gente fez uma dívida. E eu tinha bastante anestesia na época. Campinas, pô,
tinha anestesia todos os dias. Só que a minha grande intensidade de anestesia era com uma cirurgia. Você lembra daí? Ah, lógico que eu lembro. Então eu lembro. Sei lá, 70%, 75%, 80% da minha agenda era com essa cirurgia. E eu fazia muito com ela. E aí, por motivos da vida, a gente acabou brigando. E aí, de uma hora pra outra... Despencou? Mas assim, sei lá, de 100 do mês, eu tinha 20. E aí, tipo, eu não tinha do negócio. Eu não tinha rotina também no começo. Eu cheguei a anestesiar em cidades vizinhas e fazer uma, tipo, cidade ali americana, lembra? Ia fazer era anestesia. pouco. E eu falei assim pro Du, o nosso produto é bom. Eu sempre quis dizer, a nossa técnica é melhor do que a dos outros. A gente, querendo ou não, a gente conversa bem, a gente é simpático, a gente é agradável. Falei, não tem como dar errado. Vai dar certo. Falei, é questão de tempo. Falei, questão de tempo e questão da gente começar a se programar. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer uma apresentação. E a gente vai levar a gente vai bater de clínica em clínica. Verdade, a gente batia de clínica em clínica. Eu sou o Rafael, sou o Eduardo, nós somos anestesistas, a gente tem uma empresa. A gente pode apresentar o nosso serviço para você? E a gente fazia uma breve apresentação, você lembra? E não só isso. Nós ficamos, acho que foi o quê? 1 ano e meio? Só nós dois. Então nós não tínhamos vida. Aparecia plantão na madrugada, os dois iam. Era madrugada. Apareceu tal lugar, vamos. Sempre foi os dois. Então começou a ficar conhecido. Até entrar o primeiro anestesista, que hoje não trabalha mais conosco, mas foi só eu e Rafa. Não, mas foi assim, ó. Era uma técnica boa, transpiração pra caramba, transpiração, e a gente acreditava naquilo. Então, pô, não tem como dar errado. E já de início o mercado aceitou fácil, assim? Ou teve dificuldade ali para as pessoas entenderem da novidade? Não, acho que em questão da técnica aceitou. O problema é... Então, assim, a técnica, no começo, como eu falei pra você, né? Eu meio que escondi, porque eu tava com receio. E eu fiz isso durante um tempinho. Mas a gente tem uma certa resistência, isso é normal, de tudo que é novo assusta. Né? Então imagina o seguinte, a maioria dos anestesistas da região... Eram mais velhos. Não só isso, eles não sabiam fazer a técnica. Quem sabia fazer a técnica era a gente. Sim. Era a gente. Mas eram 2 pessoas novas, né? E aí, o que acontece? Vinham as críticas, né? Nova no mercado, não nova de idade. Principalmente né? Não, a crítica, exatamente. E aí começou as críticas, mas, pô, a gente sempre continuou independente. O Rafa sempre falou, Du, vai ter crítica, porque igual ele falou, ele já era anestesista. Eu não. Então a nossa ascensão começou a ser muito grande depois que passou tudo isso. Você falou, Du, vão chegar críticas para você. Deixa que eu seguro as pontas. Lembra? Você falou, não fique chateado. Eu não ficava porque eu confiava no que eu fazia. Eu sabia já, assim, eu tinha certeza da minha qualidade. Então a crítica vem, eu aceitava, normal, mas no começo foi duro, né? A crítica que eu digo, não das clínicas, mas dos outros anestesistas da região, entendeu? Uma invejinha. Exato. Só que você lembra, Rafa, disso aí agora? Teve vários locais também que nos chamaram, mesmo mediante as críticas, por causa do Instagram. Lembra que falaram, pô, mas precisou de anestesista, a anestesia da clínica não tinha horário. Aí lembrava o Instagram, a gente falava, pô, mas eu já vi eles anestesiando para X, Y, Z, que eram cirurgiões bons da região, que não aceitam qualquer um, você lembra? Teve vários que falou, então os meninos, os moleques, não deve ser isso que tá falando por aí. Vamos chamar, entendeu? Então vários também chamou por isso, por causa de ver essa exposição no Instagram com pessoas boas da região de Campinas e tipo, que não chamam qualquer um para anestesiar. E como é que é a comunicação no Insta hoje de vocês? Aí é com você, né? Pô, normal, né? A gente trabalha assim... A galera procura pra saber do curso. Muito. Assim, o Instagram é o dia inteiro. Né? E assim, eu tornei o meu Instagram como se fosse uma novela. Né? Então ali tu vai ver tudo que eu faço. Desde a hora que eu tô estudando, o que eu tô estudando. Ele é influencer, Eduardo? Não. Acho que não é considerado, mas ele postar a vida dele. Ele não é tão intenso. A gente pondera bem. Entendeu? Ele não enche de coisas. Ele faz bem legal a visão do Instagram. Eu posto o meu... Assim, o intuito qual que é? É tornar isso real, né? Então, assim, eu posto o que eu faço. Então, assim, você quer aprender anestesia? Se você ver meu Instagram, você vai aprendendo nos stories. Eu garanto que eu passo muita coisa técnica, ele tem muita informação técnica. Então, tem muita gente que segue pra aprender realmente. Só que, eu penso por mim, eu não gostaria de acompanhar uma pessoa que só posta a vida profissional. Eu quero saber também, pô, quem que é meu ídolo? Pô, o que ele faz no dia a dia? Sabe? É isso. Então, eu acabei na nossa rotina, eu posto na minha anestesia, mas eu coloco também a minha vida pessoal, que é fundamental. E a dos outros também. Tem que ter outras coisas que você não quiser postar. E você falou de ídolo. Vocês têm alguém que vocês se espelham, assim, profissionalmente? Pô, vamos lá. Eu, na
parte anestésica são 2 pessoas que são elas estão comigo no meu dia a dia, são as pessoas que eu, assim, quando eu tenho alguma dúvida da parte técnica, mas também, sabe, pessoal, de como é, exatamente. Tomar, que elas me orientam muito, que é o professor Rodrigo Mencalha, que é o nosso sócio da parte de cursos. Então, esse cara é quem me orienta sempre. E eu tenho um outro cara que é daqui de Curitiba também, que é o professor Luiz Leão. Ele é um intensivista, ele é sócio também nosso na parte do curso de ventilação mecânica, então é uma pessoa que me orienta muito e me ajuda muito. Então são os 2 profissionais que eu falo, eu me espelho, eu quero ser igual. E você imagina como nós ficamos, né? Porque ele está falando desses 2, né? Sei lá, né? Pegar qualquer profissão. É a mesma coisa de 2 pessoas que começou do nada e... Sei lá, você pega no futebol, o moleque começa a jogar bola e tem, sei lá, Neymar como ídolo, do nada vira só do Neymar, né? Não, porque quando a gente começou era isso, né? Porque esses 2 eles são muito conhecidos no Brasil. E hoje são sócios nossos, principalmente o Mencalha, né? Eu lembro que o Menca, assim, a primeira vez que eu conversei com ele, o professor Mencalha, ele tem livro. Eu lembro que ele entrando em contato com ele. E aí eu falei, quero mandar uma mensagem para ele para perguntar não sei o quê. E aí eu mandei para ele, falei, o professor Rodrigo, a quem fala é Rafael Conagin, sou veterinário da Ativa Vet e tal, queria tirar uma dúvida com você. Não vai nem responder, eu falei, ele não vai nem responder, velho. Aí ele me mandou, ele tava no ar. Tava no ar. Conheço você do Instagram. Conheço você no Instagram, você é o menino dos bichinhos de pelúcia, né? Eu falei, nossa, tem essa história aí. Sou eu mesmo. E aí a gente criou um vínculo, uma amizade muito grande, e assim foi, como o Luiz Leão também. Eu vou ter que citar essa história, né? Conta, Seja rápido. fiquei curioso, o que é? Nossa, você lembrou, eu tinha esquecido disso, hein? Começou essa história de Instagram, difundir a técnica, tudo mais, tal. Não lembro onde ele viu, porque ele me contou, falou, eu quero fazer alguma coisa para impactar, mas que não seja com a técnica, com a anestesia. Daí ele teve a brilhante ideia de acabou a cirurgia ali e tal, a gente vai tirar foto com o cirurgião, tudo, ele colocava um bichinho de pelúcia, né? Cara, isso aí na época ela estourou. Foi assim, ó, eu tava na Disney, isso daí, e aí eu tava numa loja da Disney, e aí um monte de bichinho de pelúcia. Aí o meu tio, ele é professor de educação física e ele trabalha muito com triatlon. E, triatlon é prova que às vezes demora 14 horas, é um tempão fazendo um Ironman. E aí ele teve a brilhante ideia, sempre que ele vai fazer um Ironman, ele levava um bichinho de pelúcia com ele. Não sabia disso aí, velho. Vai fazer a corrida, vai fazer a bike, ele tinha um bichinho de pelúcia. Eu não sabia. Sempre um bichinho de pelúcia e fazia o Ironman junto com ele. E aí eu tava na Disney, na loja da Disney eu vi um monte de bichinho de pelúcia, e eu sou fissurado da Disney, eu gosto pra caramba. Eu falei assim, poxa, se meu tio faz isso na prova, por que será que eu não posso fazer na anestesia? Como é que será que vai encaixar? Caralho, eu não sabia disso aí, velho. Eu falei, te liguei dos Estados Unidos, falei, tô pensando aqui. Ele falou, você tá louco, loucura, nunca vai funcionar isso, nunca. Eu falei, tá bom, comprei um monte de bichinho de pelúcia e comecei a levar em todas as clínicas. Deu muito certo. Todas as clínicas. E aí você deixava depois do... Não, ele tirava foto. Tava anestesiando, eu colocava. Colocava, sei lá, o Rei Leão, Simba. Colocava o Simba lá, e aí tava na foto do Instagram o Simba. Aí na outra clínica eu levava o Abu, do Aladim. Isso aí deu um boom também no Instagram. Teve dona de clínica lá, a Tati da Pet Paixão, amiga nossa, ela falou, gastei uma grana com MBA de marketing, não sei o que lá, e vocês apareceram com uso de pelúcia e estouraram mais do que tudo que eu gastei. E aí o professor Mencalha, ele falou assim, eu conheço vocês do Instagram do ursinho de pelúcia. Verdade. Nossa, viralizou ali entre os veterinários que estavam na rede. Isso. E vocês sempre foram amigos? Como é que é isso, essa relação? Na faculdade a gente se via pouco, né? Porque eu gostava de estudar, ficava dentro da sala, ele gostava de farrear, ficava no bar. Não é, você era um ano antes que eu, né? Nós nos víamos pouco na faculdade, foi mais logo depois de formado mesmo. Depois. Eu chamava ele para prestar serviço, tudo, e aí, assim foi. Mas a gente não se vê muito, né, Rafa? A gente é sócio, isso. A gente é sócio, né, assim... A gente não é assim, vocês vão jantar sem... Não, é difícil. É difícil. O dia a dia, a gente conversa muito pelo celular, né? Pelo celular quase o dia inteiro. Mas de se ver mesmo... Por exemplo, eu vejo muito mais o Mencalha, que mora no Rio de Janeiro, do que o Du. Caramba. É difícil nós sairmos juntos, porque não dá também para deixar a empresa lá. Nós temos a gerente? Temos, mas não dá para deixar. Imagina, não tem como. Por exemplo, vamos sair para jantar. Até esperar o Du. Os 3 filhos dele se arrumar, eu já jantei a conversa dele. É impossível. Verdade. E outra, eu sou daquele que se eu tiver tempo, eu gosto de acordar cedo para atrasar em paz. Então eu atraso mesmo. Vou esperar o horário de me atrasar aqui. Exato, é assim mesmo. É difícil. Quais são as idades das crianças lá? 9, 6 e 2.
E já tem algum aspirante veterinário ali no meio? Nós conversamos hoje isso, né, Rafa? Hoje. Falei, Rafa, minha esposa falou outro dia, falou, Eduardo, eu tô vendo, a gente brinca, né, mãe e pai, eu quero que trabalhe com a mamãe, com o papai. Ela falou, seria legal se nossos filhos seguissem mesmo, porque o que vocês construíram é um negócio muito grande. Se nossos filhos quisessem seguir, eu vou apoiar, não vou falar para fazer o que eu faço, não. E nós conversamos isso hoje. Quem sabe, né? Eles falam, porque veterinário não adianta. Você fala que é veterinário, aonde você estiver, vamos ver se você concorda. Se você estiver numa fila, lá num caixa, a mulher emburrada com você, você fala, eu sou veterinário, pronto, acabou. Ali a pessoa já tem um cachorrinho, né? Já se abre, já começa muda, a consultar, né? Não é nem só isso, muda a fisionomia, né? A feição muda. Então, assim, as crianças falam, quero ser veterinário, só que lá, vamos ver. Se quiserem, com certeza, eu vou apoiar totalmente. Olha o que eles vão estar recebendo na mão já. E você também tem filhos? Eu tenho uma filha, a Rafaela, de 10 anos. 10 aninhos já. Ela gosta bastante. Mas ela é fissurada em animal. Só que é diferente você gostar de animal e pra ser veterinário. Mas eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que ninguém, assim, começa a pessoa que não gosta sim, de animal vai fazer veterinária, né? Então o primeiro passo é gostar. Ela gosta. E os filhos animais, pets, vocês têm também? Nossa senhora, eu tenho 3 e esse é mais... Eu moro numa casa, é pequeno, quintal, tudo. Esse aí é louco, sei lá quanto você tem. Deve ter acho que 4 cachorros, 3 gatos dentro do apartamento. No apartamento eu tenho 4 cachorros. A Moana, e não é cachorrinho, não, é a Mary Stafford, não é? E o Armando, que é uma Jack Russell. 2... Armando, Armando é um Staff Bull maravilhoso. E 3 gatas. Eu tenho um cachorro que é Robson. Então também já, Armando e o Robson já é um nome pô. Ali que já chama atenção no elevador, quando sai pra passear. Você tem cachorro, Tenho gato? 3. E quais são os nomes dos? Mate, Nutella e o último é diferente, é Maqueco. Maqueco. Mate, Nutella. Mate vem do chá mate mesmo? Mate vem do Carros, meu primeiro filho que deu nome. Sim, do do desenho filme do do Tomate. Esse mesmo, que legal. Nutella nós pegamos uma pessoa, já veio com o nome, e Maqueco é porque quando eu peguei ele de pequeno, eu tinha um priminho que não conseguia falar Power Rangers do Força Animal Macaco, falava Maqueco. A gente zoava ele ficava bravo. Quando eu peguei o cachorro, eu falei, vou chamar de Maqueco. Se ouvir o dia inteiro, a gente chama ele e fica bravo. Gente, Maqueco. é legal, né? Porque todo nome de animal de estimação tem uma história sempre... Exatamente. Que é boa de contar, né? Sim. E contando histórias, né? Vocês falaram já do setor dos cursos, da parte ali do atendimento dos anestesistas volante, mas continua. Tem mais coisa aqui. A parte de distribuidora de equipamentos e também dos fármacos. Já é mais um braço da empresa de Exato, vocês. na verdade está se transformando num holding, que é assim que fala, né? Se eu não me engano. Nós temos essa distribuidora, é uma sociedade em Campinas com uma outra distribuidora, tudo mais, né? Nós denominamos Tivavet Distribuidora, e sim, lá nós distribuímos fármacos descartáveis, tem mais de 1.800 produtos, acho. E a questão de equipamento também está praticamente saindo do forno, né? É uma novidade, é um spoiler também, mas vai ter um equipamento aí que vai levar o nosso nome. Em parceria com uma grande empresa também, já do Brasil, mas vai levar o nosso nome. Médicos veterinários podem entrar em contato, procurar vocês? Como é que funciona essa parte? Estamos no detalhe, vai ser praticamente dessa maneira. Vai entrar em contato comigo, igual eu falei, eu faço todo o suporte, toda a parte, né, por detrás dos bastidores, mas o contato vai ser comigo. Isso vai ser bem interessante. Exclusivamente Campinas? Não, é Brasil. Qualquer lugar que a empresa, essa aqui. empresa vende até fora, né? Já exporta. Então vai ser a nível nacional. Perfeito. E eu queria fazer também de novo um ping-pong aqui com você a respeito dessa questão do curso. Tá. Pra gente tirar todas as dúvidas Vamos mesmo. lá. Eu vou me matricular no curso. Vou fazer aqui a especialização, aliás, o curso de extensão. Como que eu faço para me inscrever, para me matricular? Primeiramente, você tem que mandar um direct pra esse comigo, ele só dá aula. Grisalho, ele que vai fazer a inscrição, vai defender. É maravilhoso que ele fez isso no cabelo só pra parecer comigo. Ele nem fala. Exato. Não é comigo. O pessoal manda no Instagram, eu tenho acesso, nós dois temos acesso ao Instagram, mas na maioria das vezes ele passa meu contato, fala, entra em contato com o Du, tal, é comigo. É tudo comigo, eu que faço toda essa parte. Feita a ficha de inscrição, eu recebo alguma coisa, algum material? Como começa a aula? Depende de cada curso, né? Eu passo as informações. Normalmente os professores... Eu não vou defender, não. Normalmente não manda o material antes, manda no dia, por causa da correria. Entendeu? Tem curso, se for curso que já foi feito, eles mudam um pouco o material. Não, isso, a gente não manda antes, porque muitas das vezes a gente muda a aula. Eu tava falando, então, muda normalmente depois. Depois da aula eles mandam o conteúdo, sabe? Para poder disponibilizar para os alunos. E aí a aula acontece... geralmente em Campinas? Então, esse projeto Tivavet na estrada roda, né? Nós temos o próximo agora em Blumenau em agosto, em novembro nós temos em Barbacena,
Pro ano que vem já tem Caxias do Sul, tem Campinas novamente. Então depende muito da cidade. Ou online. Ou online. Online vai ser pioneiro, né? Já que você falou do diplomado, o diplomado vai ser vai ser pioneiro. E assim, o diplomado ele vai ser meio que um conceito da Ativavет, não é só o curso. Você vai ter uma gama de benefícios com ele, que vai desde desconto em equipamento dessa empresa, que nós temos, não no nosso equipamento, que vai ser mais de todo o equipamento, vai ter desconto na distribuidora, você vai ganhar... Agora eu já tô falando, né, velho? Você já comentou isso, eu vou falar. A pessoa vai ter uma coisa que eu achei muito interessante, o curso online é avançado, só que ela vai ganhar um voucher, que ela pode fazer um curso nosso básico sem validade. Vamos supor que a gente vai fazer na tua região aqui, Curitiba. Falar, eu fiz o diplomado, eu tenho esse voucher, posso participar do básico? Pode, você vai ter direito. Então vai ser muito interessante, tem outros benefícios, entendeu? E são quantas durações? São quantas horas Aí de é duração com a você, aula? quanto tempo vai ser? O diplomado são 6 meses. 6 meses Seis de meses. aula? 6 módulos. meses, seis módulos. Ele é um curso mais... Não é um cursinho de fim de semana. Não, esse aí vai ser mais... Esse vai ser Que é o intenso. curso que você está falando que é o Expert mesmo. Esse mesmo, exatamente. O primeiro online nosso mesmo, online, foi o... para América Latina, né? Em espanhol. Isso. Não foi? Foi o que eles ministram, o professor Mencala ministrou para América Latina, em espanhol mesmo. Vocês deram aula em espanhol? O Mencala fala espanhol fluente, assim, tudo errado. Rafael também fala. Hablas perfeitamente. Perfeitamente. Saiu um tito ali, um pouquinho. Imagina, tudo Na perfeito. Coca-Cola. Não. Sacuela, ele fala. Não, estamos brincando, mas é Mas sério, foi legal, né? o curso foi bem legal. E em questão de redes sociais, eu acho que aumentou mais de 1.000 seguidores quando fez o curso. Não foi 1.000 que fez. Não, o pessoal vai começar a fazer conta e falar, esse moleque tão milionário, né? Não foi os 1.000 que fizeram o curso. Mas em questão de divulgação, foi legal. Aumentou bem. Então hoje, basicamente, tudo que envolve a Ativavет é lá no direct, para conversar com você. No Como direct, é que funciona isso? No direct, a gente tem um site também. Tá? Bem lembrado, é www.ativavetbrasil.com.br. No Lá- site tem tudo. Lá no site tem tudo, tem os cursos, tem uma parte que o Rafa comentou aqui, tudo que ele estuda, todo dia, o artigo que ele estuda, nós temos uma comunidade no WhatsApp que nós mandamos lá e eu também subo para o site. Então fica lá no site. Quem quiser entrar no site, aí é liberado. Entra lá e tem todos esses artigos aí para poder estudar. Tá, então no direct contigo, Eduardo, as pessoas conseguem fazer todo o processo de inscrição, informação sobre os produtos, os serviços que vocês prestam. E o que tem de conteúdo lá? Qual que é a página que você tá sempre interagindo com a galera desde as 3 da manhã? Vamos lá, é o @ativa.vet, tá? É o Instagram da nossa empresa. E, poxa, eu tenho certeza que se você seguir a nossa empresa, você vai conseguir aprender bastante de Tiva, né? Então, todos os dias ali eu estou postando a minha rotina. Então, quer ver o que eu estou anestesiando? Entra no Instagram, nos stories, que vai ter. Qual que é a dose que o Rafael usa? Vai estar ali. Além disso, no nosso feed também tem muito conteúdo legal, em tempo real. Então, para você se manter atualizada, entra no nosso Instagram. Tô seguindo aqui agora, ó. Tem siga que você bastante vai seguidores gostar. já. Tô vendo aqui muito conteúdo. E reforça aquele convite pro pessoal, né? Quem quiser participar dos cursos, como são os módulos, faz aqui um cronograma pra gente, Rafa. Maravilha, olha só. Se você quer aprender a anestesia intravenosa total como ela é hoje, em 2024, muita coisa mudou, tá, do passado para o ano de 2024. Eu tenho certeza que os nossos cursos eles vão te atender de uma maneira assim muito específica. Então, se você quer ter uma experiência pessoal ali, presencial, os nossos cursos por todo o Brasil. Então, assim, você não vai precisar se deslocar do Nordeste para o Sul. A gente vai até o Nordeste, a gente tem uma agenda completa. Então, vai ser um curso de final de semana que você vai conseguir ter toda a base para colocar a técnica na tua dia a dia. Agora, eu quero realmente estudar de uma maneira mais intensa, me aprofundar em relação à técnica. Então, você tem que ir no diplomado Ativavет, que vai ser lançado esse final de semana. Nesse curso online, você vai sair de lá com uma bagagem assim, gigantesca para fazer Tiva em qualquer paciente. Além disso, a gente também tem o nosso curso de ventilação mecânica, que é comigo, o professor Luiz Leão. As vagas já se encerraram, a gente abre uma vez por ano. Já vou dar a dica aqui, que final do ano agora a gente vai abrir mais uma turma. Só que assim, as vagas elas se encerram rapidamente, porque é um curso que a gente não abre para muita gente. Então, fica ligado que esse curso também é muito interessante para quem quer aprender a ventilar os seus pacientes.
O que não dá, né, Rafael, pra ficar parado, tem que sempre estar estudando. Maravilha, isso eu acho que é fundamental em qualquer área, né? Mas a gente, como médico veterinário, a responsabilidade é muito grande. A gente trabalha com vidas. E, pô, você que tem o Robson, né? O Robson, quando você leva o Robson no veterinário, num procedimento cirúrgico, você está depositando a tua confiança em toda a equipe. E a equipe de anestesia é fundamental. Então, se a gente não estiver preparado, atualizado para prestar um serviço de excelência, poxa, muita coisa pode se complicar. A gente trabalha com vidas. Então, para a gente trabalhar com isso, a gente tem que estar se dedicando ao máximo. Então, estudar é importantíssimo. E vocês, como médicos veterinários, acredito que tem isso já na paixão de vocês ali também, né, Eduardo? Que o animal de estimação, falando propriamente do pet, é membro da família para muita gente. Mudou aquele conceito antigo de que o animal ficava no quintal, lá fora, no frio. Exatamente. Você falou o que eu iria falar. Hoje em dia o animal é o amor da vida de uma pessoa. Tem que gostar, tem que ter carinho sim, tem que ter todo cuidado e tem que se capacitar. Você está mexendo ali com a vida de uma pessoa hoje em dia. Com certeza. Perfeito, gente. Muito obrigada por essa conversa. Valeu por ensinar tanto aqui pra gente. Já me sinto quase aqui uma expert também em anestesia veterinária. Brincadeira à parte, mas foi um prazer conhecer um pouco do trabalho de vocês, da história de vocês e principalmente da Ativavet. Maravilha, a gente que agradece, que eu tenho que agradecer aí todo esse tempo, esse bate-papo, essa conversa. Espero que a gente possa ter acrescentado no universo de cada um que está assistindo aí. E é isso aí, gente. Quem quiser, siga a gente. Só mais uma coisa, para reforçar convites, já que está falando, porque a gente falou bastante do Ativavet na estrada. Se alguém tiver interesse, porque como funciona? Nós achamos uma região que tem interessados e a gente sempre acha uma pessoa braço direito lá para poder ajudar com a organização. Então pode ser que a pessoa está querendo esse curso nessa região e não sabe como, e me procura. Porque se a pessoa estiver disposta a ajudar a gente a organizar, a gente leva para qualquer canto. Se você quer levar a Ativavet na estrada para tua cidade, você fala com esse homem maravilhoso, pronto, velho. Esse grisalho, que ele vai fazer de tudo para levar a gente. Mas ele tem razão no que ele falou mesmo, esse homem maravilhoso. Mas Sabe o que é legal? O nosso bate-papo aqui foi bem sério, mas para quem tá assistindo, vocês não têm ideia que os dois eles têm uma sintonia o tempo inteiro brincando, se conversando. Por isso eu até perguntei, né, se fazia muito tempo que vocês, como vocês se conheceram, quanto tempo vocês eram amigos, porque é bacana isso. Não se vê tanto, mas tem um casamento que é a empresa aqui que vocês têm uma sintonia, né? Realmente, deu certinho, casou certinho. É legal mesmo. Qual que é o sonho de vocês hoje dentro da empresa, da Ativavet? Eu vou falar por mim, tá? Meu sonho é conseguir transformar a anestesiologia brasileira. Tá? A gente conseguir implementar essa técnica, e não só técnica, esse conceito de tá sempre estudando e tá sempre evoluindo, para que as pessoas se capacitem e consigam realmente colocar isso em dia a dia e melhorar o serviço da anestesia no Brasil. E eu não falo isso da boca para fora, não. É a minha missão. A missão do Rafael é elevar o nível da anestesia veterinária. Para você também, Eduardo? O meu sonho é dar suporte para ele fazer isso. Porque a empresa só com isso não anda. Precisa de toda estrutura, que não é pouca. Falar a verdade, eu estou realizado, né? Lembra? Eu estou bem realizado. É manter isso e cada vez crescer mais. Eu vou falar a verdade, depois da conversa de hoje, meu sonho era que nossos filhos mantessem a empresa legal, de verdade. Eu pensei nisso hoje. Seria legal. A gente não está falando realmente, diante do que vocês colocaram aqui, não são dois empresários que querem crescer, ficar bilionários e simplesmente expandir. São pessoas que estão trabalhando com um propósito nessa causa que envolve o bem-estar animal. Eu acho que isso é muito bonito, vai ser um jeito legal da gente fechar essa conversa. Legal. Valeu, gente. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado.